Seja bem-vindo ao canal Visagem e o Sobrenatural. O lobisomem é uma das figuras mais assustadoras do imaginário popular, representando o medo do selvagem que espreita sob a pele da civilização. Mais do que um monstro, ele é um espelho sombrio da dualidade humana, a luta entre razão e instinto, entre a calma do dia e a fúria da noite. No Brasil, a lenda se misturou a crenças indígenas e africanas, tornando-se parte do nosso folclore e um aviso de que a noite guarda perigos que a luz do dia não revela. O uivo do lobisomem ecoa há séculos, lembrando-nos da nossa própria natureza selvagem. A origem do lobisomem remonta à Grécia Antiga, com o mito de Licão, punido por Zeus e transformado em lobo por sua crueldade. Na mitologia nórdica, guerreiros como os berserkers canalizavam o espírito do lobo, reforçando a ligação entre homem e besta. Na Idade Média, o medo do lobisomem se misturou à caça às bruxas, com casos como o de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg, acusado de pactos demoníacos e brutalidade. Lendas semelhantes surgiram em toda a Europa, cada cultura adaptando a criatura ao seu imaginário. Quando os colonizadores europeus chegaram ao Brasil, trouxeram consigo esse medo ancestral, pronto para se enraizar em novas terras. No Brasil, a lenda do lobisomem encontrou terreno fértil, misturando-se a mitos indígenas sobre homens-animais e as tradições africanas de transformação espiritual. O lobo europeu foi substituído por animais locais, como o cachorro do mato ou o porco do mato. A encruzilhada, símbolo de poder nas religiões africanas, tornou-se central na lenda brasileira, local de transformação e passagem. O lobisomem brasileiro virou um pária social, muitas vezes um homem pobre do campo, marcado por um destino cruel. A lenda prosperou em comunidades rurais, servindo como aviso e reforço das normas sociais. No folclore brasileiro, a maldição do lobisomem geralmente recai sobre o sétimo filho homem ou o oitavo filho após 7 filhas. Em outras versões, nasce de relações incestuosas, transformando a criatura em punição viva para tabus sociais. A transmissão pode ocorrer por mordida, mas é mais comum a passagem voluntária da maldição, como ao fazer alguém passar por baixo das pernas do lobisomem. A transformação começa na puberdade, ativada em noites de sexta-feira de lua cheia. O amaldiçoado sente uma inquietação irresistível, buscando encruzilhadas ou cemitérios para iniciar o ritual. Assim, a vida do lobisomem se torna um ciclo de tormento. Homem de dia, besta à noite. A metamorfose do lobisomem, uma transformação temida e fascinante. É descrita como um ritual doloroso, uma agonia lancinante que dilacera o corpo e a mente. Cada fibra do ser é retorcida em um processo excruciante e grotesco. Uma dança macabra sob a luz da lua, onde a humanidade se esvai, dando lugar a instintos primais. O homem tomado por compulsão, um desejo incontrolável que o arrasta para a escuridão, vai até uma encruzilhada ou chiqueiro, locais carregados de simbolismo e energia bruta. Despe-se e rola no chão, em contato direto com a terra, absorvendo sua força e se entregando ao inevitável. É ali que se inicia a transformação, o ponto de não retorno. Ossos estalam, quebrando e se reconfigurando em uma nova estrutura. Músculos se distorcem, inchando e se retorcendo em formas monstruosas. A pele se cobre de pelos escuros, uma pelagem densa que o isola ainda mais de sua antiga vida. O rosto se alonga, os traços humanos se perdem na animalidade, tornando-se um focinho animalesco, pronto para farejar o medo e a presa. No Brasil, a criatura é uma mistura horrenda, uma aberração da natureza, de homem e animal. Um ser amaldiçoado a vagar entre 2 mundos, com olhos vermelhos, que brilham na escuridão como brasas infernais, e odor de carniça, um prenúncio de morte e destruição. Após a transformação completa, a besta emerge, parte para uma caçada noturna,
impulsionada por instintos selvagens e uma sede insaciável, visitando 7 lugares antes do amanhecer, seguindo um ritual ancestral e misterioso, atacando animais, saciando sua fome com sangue e carne fresca, e às vezes, pessoas, quando a fúria cega supera qualquer resquício de humanidade. Ao cantar do galo, o feitiço se quebra, retorna ao local de origem, arrastando-se de volta ao ponto de partida, reassumindo a forma humana, despido e vulnerável sob a luz do sol nascente, exausto e sem memória clara, atormentado por fragmentos de pesadelo, dos horrores cometidos, a culpa silenciosa o assombrando. O ciclo recomeça a cada lua cheia, uma sentença eterna, perpetuando o tormento, aprisionando-o em um pesadelo sem fim. Relatos de encontros com o lobisomem. Essas narrativas assustadoras que ecoam através das gerações. São o coração da lenda, a pulsação vital que mantém viva a crença nessa criatura mítica, transmitindo o medo e o fascínio que ela inspira. Sempre contados como experiências vividas, como se cada narrador tivesse realmente encarado a fera à beira da estrada, sentido o hálito quente da criatura. O cenário clássico é uma estrada deserta à noite, o palco perfeito para o terror se manifestar, longe dos olhos da civilização, onde uma figura monstruosa cruza o caminho do viajante, transformando uma jornada rotineira em um pesadelo inesquecível. Olhos vermelhos brilhando na escuridão, como brasas incandescentes que revelam a natureza bestial da criatura. A criatura persegue, implacável e faminta, impulsionada por instintos primários. Brinca com a presa, como um gato sádico com um rato indefeso, prolongando o sofrimento e o medo, criando suspense e terror, uma atmosfera sufocante que precede o ataque final. A salvação pode vir de um objeto de aço, um símbolo de força e proteção contra as trevas, uma oração, um apelo desesperado às forças divinas em busca de misericórdia e amparo, ou pura sorte ao alcançar um local seguro, um refúgio temporário contra a fúria da besta. No dia seguinte, descobre-se que alguém da comunidade, um rosto familiar entre os vizinhos, geralmente um suspeito recorrente, aquele que sempre evitou o olhar, aparece ferido, carregando as marcas da noite anterior, no mesmo local onde a besta foi atingida, selando o destino da criatura e do homem. Esse detalhe reforça a identidade do lobisomem, desmascarando a fera sob a pele humana, e alimenta a desconfiança coletiva, transformando vizinhos em potenciais inimigos. Assim, o ciclo de medo e suspeita se perpetua nas pequenas comunidades, onde a lenda do lobisomem continua a assombrar os sonhos e a moldar a realidade. Alguns casos de lobisomem ganharam fama nacional, como em Joanópolis, SP, autoproclamada capital do lobisomem, onde avistamentos alimentaram festas e monumentos. Em Ponta Grossa, PR, ataques misteriosos a ovelhas nos anos 2000 reacenderam o medo, com relatos de uivos e criaturas desconhecidas. No Nordeste, histórias de homens feridos após noites de ataques são eternizadas em folhetos de cordel. Com a internet, vídeos e fotos de supostos lobisomens circulam, dividindo opiniões entre céticos e crentes. Mesmo desmentidos, esses registros mostram que a lenda se adapta aos novos tempos. O medo do lobisomem continua vivo, reinventando-se a cada geração. O lobisomem fascina porque encarna o conflito primordial entre civilização e instinto. Ele personifica a luta interna que todos enfrentamos, o embate constante entre nossos impulsos mais básicos e as regras da sociedade que nos moldam. Essa dualidade ressoa profundamente em nosso subconsciente. O medo de perder o controle, de sucumbir aos desejos mais obscuros e se tornar algo irreconhecível, é um temor universal. A transformação do homem em lobo espelha a fragilidade da nossa própria identidade. Ele representa a liberdade selvagem, a fuga das responsabilidades e das amarras sociais que nos aprisionam no dia a dia. A criatura uiva por uma existência livre e sem restrições. Essa liberdade é ao mesmo tempo aterrorizante e sedutora.
A promessa de poder e autonomia atrai, mas o preço a pagar, a perda da humanidade, assusta. A lenda também serve como metáfora social, um espelho que reflete nossos medos e preconceitos. Ao demonizar o lobisomem, a sociedade marginaliza o outro, o diferente, reforçando a coesão do grupo através da exclusão. Ele se torna o bode expiatório, o depositário de tudo que a comunidade teme. O medo do lobisomem une a comunidade em um propósito comum, criando laços fortes através do perigo compartilhado. Funcionando como aviso e regulador de comportamento, a lenda impõe limites e define o que é aceitável dentro daquele grupo. Mesmo na era da ciência e da razão, o lobisomem simboliza o inexplicável, o mistério profundo que resiste à análise e à compreensão total. Seu uivo distante é o eco de uma história antiga, um chamado ancestral que ressoa em nossos genes, lembrando-nos constantemente de que a fronteira entre homem e besta é tênue, frágil e porosa, e que a escuridão reside em todos nós. Enquanto houver escuridão nos corações humanos e mistérios a serem desvendados, a lenda do lobisomem sobreviverá, assombrando nossos sonhos e alimentando nossa imaginação. O lobisomem é mais do que um monstro, é um espelho das ansiedades e contradições humanas. No Brasil, tornou-se símbolo do pária, do homem comum, marcado por um destino cruel. Sua história fala da monstruosidade que pode surgir da normalidade, tornando-o assustadoramente próximo. A lenda dramatiza a batalha interna entre razão e instinto, forçando-nos a questionar nossa própria identidade. Ao projetar nossos medos em uma criatura mítica, tornamo-los mais compreensíveis e menos ameaçadores. O lobisomem não precisa existir fisicamente para ser real. Sua força está no imaginário coletivo. Enquanto houver noites escuras e a eterna luta entre ordem e caos, o uivo do lobisomem continuará a ecoar em nosso folclore.